que confiam no Senhor serão como, tem umas Bíblias que diz o Monte Sião, no singular. Tem outras Bíblias que dizem, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar é algo que todo crente aparentemente diz e aparenta ter em Jesus. Porém, a confiança que o Senhor requer, a confiança que o salmista se refere aqui no Salmo 125, ela é uma confiança não transitória e circunstancial. Que é isso? Às vezes a pessoa confia, pastor Lúcio, quando as coisas vão muito bem. Quando tudo vai muito bem, é fácil confiar em Deus, é fácil esperar em Deus. Mas quando as circunstâncias nos são contrárias, parece que nos falta fé, parece que nos falta segurança, parece que nos falta confiança. E o salmista, ao escrever este salmo e dizer, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, o salmista estava querendo dizer exatamente que a sua confiança em Deus, ela não pode ser transitória, ela não pode ser circunstancial. A sua confiança em Deus, ela não pode ser um dia sim, outro dia não. A sua confiança em Deus, ela não pode ser apenas nos dias de bonança, apenas nos dias quando tudo vai tudo bem na nossa vida. O salmista está querendo dizer aqui que assim como o monte não é removível de lugar, assim como o monte ele não se abala, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vendaval que vier, pode vir o que vier, o monte vai estar firme, o monte não vai se abalar. E o salmista está dizendo que a sua confiança em Deus deve ser dessa forma: haja o que houver, nós devemos confiar e esperar no Senhor, porque Ele estará sempre ao nosso redor para nos dar a vitória e o livramento. É mais ou menos nessa direção. Perceba que o salmista, ao fazer essa ilustração, que os que confiam no Senhor, ele pega ali, a título de exemplificação, o monte. Ele não pega uma árvore, não é? Ele poderia dizer, os que confiam no Senhor são como uma árvore, não é? A árvore vem o vento, ela balança para um lado, para o outro. Algumas caem em cima dos carros aqui, a gente vê de vez em quando, né? Nas chuvas aqui de Brasília. A árvore, ela pode ser arrancada de um lugar e levada para outro lado. Se a nossa fé fosse baseada, por exemplo, num exemplo de uma árvore, a nossa confiança em Deus, ela seria mutável, ela poderia mudar de acordo com as circunstâncias. Mas quando o salmista diz que é como um monte, ele está dizendo que a nossa confiança deve permanecer sempre em Deus, e ela nunca pode ser abalada, né? Esta confiança que Deus requer de nós, esse verbo confiar no hebraico, ele tem um significado mais amplo. Esse verbo confiar no hebraico, ele tem uma amplitude que a gente não imagina. Quando o salmista diz que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, ele está dizendo que quando nós confiamos em Deus, nós nos sentimos seguros. Quando nós confiamos em Deus, nós ficamos despreocupados a despeito de qualquer que seja a circunstância que venhamos a viver e a enfrentar. Esse verbo confiar, ele é mais abrangente, não é apenas confiar como confiamos no português. Uma das maneiras de confiar em Deus
está expresso no conceito de dependência. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a fé em Deus, de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso socorro, de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando nós confiamos em Deus assim, nós estamos sendo ou demonstrando a nossa dependência em Deus, a nossa dependência de Deus. O Salmo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai nos falar que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que se não veem. Note, meus queridos, que fé e confiança são duas palavras que estão intrinsecamente interligadas, relacionadas uma à outra. Fé, segundo o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento de coisas que se espera, é prova de coisas que se não veem. Notem que quando o escritor fala que fé é o firme fundamento, o escritor ele está usando aqui uma linguagem da construção. Está falando de fundamento, fundação. Isso é algo relacionado com a construção. Ele está usando uma linguagem de construtor e está declarando, o escritor aos Hebreus está declarando que a fé é o alicerce da obra que você pretende construir. Ela é a coluna de sustentação. A fé é a base de uma construção. Não importa o tamanho do edifício, não importa a beleza da sua arquitetura, o que dá sustentação é o alicerce. E o anônimo escritor aos Hebreus, ele está dizendo que o que sustenta, o que dá base a todo o empreendimento espiritual, o que sustenta, o que dá base a todo empreendimento espiritual, a todo milagre que nós precisamos e esperamos, é justamente a fé. A fé é esse fundamento. A fé é essa base para tudo que nós esperamos. Se nós queremos um milagre, nós precisamos exercer a fé. Se nós acreditamos, se nós acreditarmos em algo e não exercermos a fé, esse algo pode não acontecer na nossa vida. O teu milagre, ele começa pela fé. A tua vitória começa pela fé. A fé é a prova das coisas que não foram vistas. Fé é prova de coisas que não foram vistas ainda. Fé é a prova de coisas que você não consegue apalpar. Mas a fé lhe dá a garantia. A fé, ela atesta. A fé, ela chancela a tua vitória. Nenhum dos grandes heróis da Bíblia, eles venceram e alcançaram as suas vitórias sem o exercício da fé. Nesse mesmo capítulo 11 do livro de Hebreus, que já falei o primeiro versículo aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver listada ali, como que numa galeria, o nome de homens e mulheres que venceram por meio da fé. Nós vamos ver aqui que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus.
Foi pela fé, ou é pela fé, que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, as suas obras ainda falam. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. E esse escritor do livro de Hebreus vai dizer no versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, sem fé, você não alcança suas vitórias. Você não vai ver os seus milagres acontecerem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos, no capítulo 14, no versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo de extrema importância. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que o que não se baseia na fé é pecado. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, e Paulo vai dizer, na última frase do capítulo 14 do livro de Romanos, que o que não é feito por fé é pecado. Logo, se eu não tenho fé, infere-se desse texto que eu estou pecando. Porque se sem fé eu não agrado a Deus, e o que eu não faço por fé é pecado, logo, eu tenho que ter fé. É a fé que vai me conduzir de vitória em vitória. E aí, queridos, a Bíblia vai nos dizer ainda, nesse texto de Jeremias, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está posta no seu Deus. O versículo anterior aqui, ele vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem. E já vi muitos interpretarem, inclusive eu, quando novo convertido, quando lia esse texto, maldito o homem que confia no homem, eu o interpretava como sendo maldito o homem que confia no outro homem. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Quando a gente lê o contexto seguinte, ele vai dizer, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O profeta Jeremias está dizendo que o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria força, o homem que confia em si mesmo, ele é um maldito, ele é um miserável, ele é nada. Um dia Nabucodonosor, depois de ter construído os jardins suspensos de Babilônia, a grande Babilônia, ele ousou proferir uma palavra dizendo, esta é a grande Babilônia que eu construí. Esta é a grande Babilônia que eu, com a minha capacidade intelectual, com a minha capacidade talvez bélica de exército, com a minha força, eu construí. Ele não deu glória a Deus, mas ele atribuiu a si a glória. Ele puxou para ele a glória, e Deus o destituiu do trono. E esse homem foi comer capim,
junto com os animais. O homem que confia no homem, o homem que confia em si próprio, o homem que confia na sua própria força, ele é um maldito. O versículo seguinte vai dizer que bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança está posta no seu Deus. Como disse aqui nesse texto, ele vai estar falando de uma autoconfiança, como fez Nabucodonosor, uma autoconfiança, uma confiança em si próprio, que anulou a dependência de Deus. Quando ele daquela forma pronunciou, ele estava dizendo: eu conquistei todos os reinos do meu tempo por conta da minha própria força. Ele estava dizendo: eu não precisei de Deus, Deus não me ajudou em nada, eu não preciso de Deus para nada, porque eu posso, eu tudo posso, eu tudo conquisto, eu tudo venço. Então, jamais o homem pode ter essa autoconfiança que anula a dependência de Deus, porque quando não há dependência de Deus, Deus não é glorificado, porque tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Se não há dependência de Deus, Deus não é glorificado, e onde Deus não é glorificado, Ele não é comprometido. Quando Deus não é glorificado, Ele não se compromete com aquilo. Logo, então, a gente conclui que essa questão da confiança em Deus, ela nos fará entender que depender dEle, ser dependente dEle, é imprescindível para alcançar o resultado que nós esperamos. Se quer alcançar o resultado que você espera, é imprescindível que você dependa de Deus. É imprescindível que você coloque nele a sua confiança e espere nele. Muitas personagens da Bíblia demonstraram isso. Quando Mardoqueu, lá no livro de Esther, capítulo 4, quando Mardoqueu manda um recado para Esther acerca do edital que o rei havia publicado, ele diz para Esther: faz alguma coisa, porque você está no palácio. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí? Esther manda um recado para Mardoqueu, diz para Mardoqueu: tu sabes que eu não posso me apresentar diante do rei sem que ele me chame, e se eu me apresentar sem ser chamada e o rei não estender o cetro, eu morrerei. Mardoqueu exerceu uma confiança extraordinária nas próximas palavras. Mardoqueu, ele contra-argumentou com Esther dizendo: se de todo, Esther, tu te calares, Deus levantará socorro para o seu povo. Isso é confiança, isso é confiança. Mardoqueu fala para Esther: se tu te calares, Deus vai levantar um socorro, mas o nosso povo não vai perecer, porque eu confio no Deus que nós servimos. Nós vamos ver alguns casos no livro de Daniel. Uma certa feita, esse mesmo rei que me referi já acerca dele, Nabucodonosor, ele faz uma estátua e assina um decreto, onde todos os príncipes, os governadores, os reis, ao tocar os instrumentos, deveriam se prostrar diante da estátua e adorá-la. Naquele lugar tinha 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que confiavam no Deus Altíssimo. A Bíblia diz
que os instrumentos tocaram, todos, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego, se curvaram diante daquela estátua. E aqueles 3 homens que confiavam em Deus, eles não se curvaram. Mandaram chamar os 3 homens à presença do rei. E a ordem era: quem não se curvasse diante da estátua e adorasse a Nabucodonosor, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 homens são chamados à presença do rei. E quando o rei os indagou acerca do fato de eles não terem se curvado, aqueles 3 homens disseram para o rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Isso é confiança. É essa confiança inabalável, que independe de circunstância. É essa confiança que o salmista está dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Assim como o monte de Sião não arreda 1 milímetro do lugar, independente de qualquer situação, assim a nossa confiança no Senhor, ela não pode ser abalada. Imaginem essa circunstância: Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá está a fornalha, o decreto estava assinado. Eles sabiam que ou adoravam a estátua, o rei, por meio da estátua, ou eles corriam o risco de morte ao serem lançados na fornalha. Mas eles confiavam tanto em Deus, eles acreditavam tanto que Deus poderia livrá-los daquela fornalha, que eles foram enfáticos. E eles disseram: acerca desse negócio, ó rei, não temos que te responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Agora, um fato interessante: esses mesmos 3 homens disseram: Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós continuaremos firmes no nosso propósito e não nos curvaremos. Daí a música: se Deus fizer, Ele é Deus; se Deus não fizer, Ele é Deus. Circunstância não pode mudar o seu comportamento. Circunstâncias adversas não podem mudar ou diminuir a sua fé no Salvador. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, confie no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Confie no Senhor. Esse probleminha que você está enfrentando aí está te deixando ansioso. Esse probleminha que você está enfrentando está te deixando triste. Esse probleminha que você está enfrentando está deixando você desassossegado. Confia nele. O seu problema não é maior do que o desses 3 homens não, que foram amarrados e lançados na fornalha. Seu problema é menor. Se Deus entrou naquela fornalha e livrou esses 3 homens e os fez passear no fogo sem se queimar, Deus é Deus para resolver esse seu pequeno problema que você está enfrentando. Esse seu problema é nada para Deus. Deus vai resolver o seu problema. Confia nele independentemente da circunstância. Tenha fé, porque o nosso Deus, Ele é o nosso socorro nessas horas. Por que você está desesperado? Por que você está ansioso? Por que você está ansioso? Depressivo, cabisbaixo, triste?
Paulo e Silas, por pregarem o evangelho, Atos capítulo 16, foram presos, estavam na prisão, não porque tivessem pecado, não porque tivesse cometido qualquer crime, não porque tivesse desobedecido, não, estavam na prisão porque estavam fazendo a vontade de Deus, estavam presos. Diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Isso é confiança, isso é certeza de livramento, isso é certeza de vitória, isso é acreditar que Deus pode fazer o impossível. Normalmente, pessoa triste tem dificuldade de cantar, canta quem está alegre. Paulo e Silas, perto da meia-noite, preso, mas eles estão cantando, eles estão orando, eles estão adorando. E quando nós adoramos, quando nós descansamos, quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança, o milagre vem. Vocês conhecem a história. Enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam cantando, as portas do cárcere se abriram milagrosamente e eles foram salvos. Próprio livro de Atos, capítulo 12, nós vamos ver uma outra história. No início da igreja, Herodes tinha matado a Tiago. Pedro estava preso, era Páscoa, e o texto lá em Atos capítulo 12 vai dizer que por ser Páscoa, eles não também mataram Pedro. Na semana anterior, Tiago é morto à espada. Agora prendem Pedro, mas não o matam, porque era Páscoa, e não era costume dos judeus matar ninguém na Páscoa. Então eles prenderam Pedro, o colocaram na prisão, o guardaram com 4 grupos de 4 soldados, segurança máxima para um homem que não causou nenhum mal, estava apenas pregando Jesus. Pedro está preso, na porta da prisão 4 soldados, mais adiante 4 soldados com espadas, mais adiante mais 4, na porta principal lá mais 4 soldados, todos com espadas, para proteger Pedro, porque depois da Páscoa Pedro seria morto também. Irmãos, Pedro estava preso com sentença de morte. Ele tinha visto seu colega de ministério Tiago ser morto semana anterior. Ele sabia que ele ia ser morto. Esse Pedro confiava tanto no Senhor, sabe o que ele fez? Foi dormir. A Bíblia diz que certo momento, um anjo desce, toca Pedro na ilharga, no ombro, acorda Pedro, junte suas coisas, vamos embora, eu vim te buscar. Mas a confiança de Pedro era tão grande, que ele, aguardando o dia da morte, ele está dormindo. Eu te pergunto, por que por coisas tão menores, você está acordado e não tem conseguido dormir as suas noites? Por que você tem passado as noites mal dormidas? Por que você não está conseguindo colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar no Senhor? Você esqueceu que Deus está no trono e que Ele está no controle de tudo? Você não está confiando nele? O que é que está acontecendo? Se confiar em Deus é acreditar que aconteça o que acontecer, mas Deus vai me livrar. Quantas pessoas estão passando noites indormidas,
Quantas pessoas vira na cama para um lado, para o outro, só consegue dormir à base de medicações? Cadê o seu Deus? Ou cadê a sua confiança em Deus? Vai dormir, meu irmão, vai dormir, minha irmã. Pedro estava com sentença de morte, ele estava dormindo, mas a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Vai descansar, o Senhor está no controle, Ele tem as rédeas na mão. É assim. Pedro está preso, o anjo desce, acorda Pedro, pega suas sandálias, vamos embora. E o anjo sai com Pedro, passa pelo primeiro grupo de soldados, passa pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, está lá na rua. Ele corre para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e lá a igreja estava de joelho, orando em favor de Pedro. Isso nos prova que quando a igreja ora, Deus faz milagre, né? Isso é confiança, irmãos, é descansar no Senhor, é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, conforme disse Pedro no capítulo 5, versículo 7 de sua primeira epístola, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado de vós, lance sobre Ele a sua ansiedade, as suas preocupações. O Salmo 37, versículo 5, se não me engano, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Entrega os teus problemas a Deus, entrega as suas preocupações a Deus, confia nele, e Ele tudo vai resolver, basta você ter fé. Essa confiança, ela é a firme convicção. Essa confiança é a firme convicção de coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Você não está vendo a solução, mas pode acreditar, Jesus está trabalhando a solução para você. Você não está vendo a saída, mas pode acreditar, Jesus já está providenciando a saída. Você pode estar com um diagnóstico mais adverso, mais contrário. Não se preocupe, confie no Senhor. Ele tem poder para mudar o diagnóstico. Ele tem poder para curar aquilo que o médico não pode curar. Ele tem poder para resolver aquilo que você não consegue resolver. Ele pode. Ele pode. Essa confiança é a firme convicção de que, se o socorro não vier de onde nós esperamos, ele virá de outra parte, mas ele vai vir. Lembra do exemplo dos 3 moços? Talvez eles pensassem: Deus vai nos livrar da fornalha. Talvez eles pensassem: Deus não livrou da fornalha. Deus permitiu que a fornalha viesse, mas o socorro veio por um outro caminho. Deus enviou o seu filho, Deus enviou o anjo, o quarto homem, vamos dizer assim. Deus envia o quarto homem. Talvez eles esperassem que nem fossem lançados. O socorro não veio de onde eles esperavam, mas ainda assim, o socorro veio de outra parte. Querido, Deus vai mover o seu braço em favor daqueles que nele confiam. Deus vai mover o seu braço em favor daqueles que depositam nele a sua confiança. A saída, a porta pode vir de uma direção em que você não estava esperando. Pode vir de outro lugar, mas vai vir, porque Deus tem todas as saídas. O Isaías 64:4 vai dizer que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, ninguém viu, ouvido nenhum percebeu, olho nenhum enxergou, um Deus
além de ti, ó Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Nunca se viu, nunca se ouviu, desde os tempos antigos. É somente Ele que trabalha em favor daqueles que o esperam. Agora, queridos, sabemos que temos que confiar e que a nossa confiança não pode ser circunstancial. Sabemos que precisamos confiar e que a nossa confiança não pode ser transitória. Mas o que é que sinaliza essa nossa confiança? O que é que demonstra em nós essa confiança? O que é? Quando vemos os heróis da fé, a gente percebe que é extraordinária a capacidade que eles, heróis da fé, tinham de confiar em Deus, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, aqueles homens acreditavam em Deus. Não existe lógica, por exemplo, quando a gente vê Moisés tocar as águas, e as águas se abrirem, e o povo atravessar o Rio Vermelho em terra seca. Não tem lógica nisso. Era extraordinário a forma como eles acreditavam. Deus falava: toca na rocha, vai sair água. E eles acreditavam, e ela tocava. Toca no mar, toca nas águas, que o mar vai se abrir. Eles acreditavam. O povo de Israel está próximo a Jericó, vai conquistar Jericó. A cidade é altamente fortificada. Mas Deus diz: rodeia a cidade 7 vezes. E eles obedeciam. Eles confiavam. Isso é extraordinário. Hoje, Deus, às vezes nos pede coisas mais simples. E a gente ainda coloca dúvida. Será que Deus está nisso? Será que isso é vontade de Deus? Vou orar para Deus confirmar esse negócio. Irmãos, a gente não precisa botar Deus à prova. A gente não precisa testar Deus para ver se Deus está falando verdade. O que Deus diz está dito, acabou. Se Ele fez uma promessa para você, aguarde, vai acontecer. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para fazê-la cumprir. Não tenha dúvida. Interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai falar dessa questão da dúvida. Tiago 1, versículo 6, na verdade. Mas o 5 precisa ser lido para contextualizar. Fala da sabedoria. Olha o que diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. O versículo 6 vai dizer: peça, porém, com fé, não duvidando de modo nenhum, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você duvida, não pense que você vai receber do Senhor alguma coisa. A fé não nos permite ter dúvidas. Para Deus operar, tem que ser como esses homens loucamente fizeram. O que se determinava, o que se dizia para esses homens fazer, eles faziam, confiando, tendo fé. Abraão, considerado o pai da fé. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Se você ouvisse uma voz dessa hoje, será que você saía? Abandonava a família, parente, emprego, tudo, e ia para um lugar sem direção?
Isso é confiança. É saber em quem você crê. É conhecer quem você serve. E simplesmente obedecer o que diz o Senhor. Esses heróis da fé, eles demonstravam essa fé e essa confiança em Deus de forma extraordinária. A gente vê a história de Jó. Qual a lógica que existe, irmãos, em enterrar 10 filhos no mesmo dia? Fazer um velório para 10 filhos, todos os que tinha. E ainda dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Bendito seja o Senhor para sempre. Que lógica tem nisso? Isso é confiança em Deus. Esse mesmo Jó, no outro versículo, o 13, 5 do capítulo 13, ele vai dizer: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Ainda que o Senhor me mate, nele está posta a minha confiança. Qual o nível de confiança que você está tendo em Deus? A sua confiança tem sido ou está sendo transitória, circunstancial? Nos momentos de agrura, nos momentos de desespero, nos momentos que a sua alma está chorando, você está continuando confiando no Senhor? Ou nesses momentos a sua fé tem vacilado? Nesses momentos a sua fé tem balançado? Os que confiam no Senhor como monte de Sião não serão abalados, não terão a fé vacilante. Acredite, o Senhor, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiança é a expressão da fé que te leva a fazer o que não tem lógica, mas você entende que Deus está te dando aquela direção. Alguns podem até te chamar de maluco, de louco, mas você tem a convicção que Deus está na direção. Pode não ter lógica, matematicamente pode não bater o resultado, a conta pode não fechar, mas se Deus deu a direção, a sua fé, ela tem que estar convicta que essa conta vai fechar, porque é Deus que está no controle. Quais os sinais que evidenciam que nós confiamos em Deus? Primeiro, o primeiro sinal que evidencia que nós verdadeiramente confiamos no Senhor em qualquer circunstância é entrega. O primeiro sinal é entrega. Gênesis registra a história de Abraão pegando seu único filho, que Deus o havia dado já na sua velhice, sendo sua mulher Sara estéril. Um filho que foi prometido aos 75 anos. E que veio ao nascer com cerca de 100 anos de Abraão. Um filho cuja promessa demorou 25 anos para se cumprir. Agora esse filho está adolescente. E Deus fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leva ele lá no Monte Moriá e sacrifica, e me oferece ele em holocausto. A Bíblia diz que Abraão entregou naturalmente, sem questionamentos, confiando que Deus tinha um negócio naquela situação. Abraão
mesmo Deus tendo dito para ele que dele, Abraão, faria uma grande descendência, e essa descendência passaria por Isaac. Agora Deus pede, Abraão entrega. Abraão abre mão daquilo que ele tinha de mais importante. E abrir mão não significa não querer mais, não significa que ele está dando porque não quer mais, mas significa que ele está depositando em Deus a confiança, de que Deus vai fazer, se necessário, o impossível para lhe dar o livramento. E a confiança de Abraão foi tão grande, que a Bíblia diz que ele prepara tudo, pega seu filho, pega alguns servos, e eles caminham em direção ao Monte Moriá. Quando eles estão lá embaixo, no pé do monte, Abraão fala para os servos: ficai aqui com os animais, porque eu e o menino, Isaac, iremos adorar. Nós vamos subir o monte, nós vamos adorar. Irmãos, Abraão está subindo para matar o filho. Abraão está subindo para sacrificar o filho. E Abraão diz para os servos: ficai aqui, porque nós iremos adorar. E tendo adorado, nós, olha, nós no plural, nós voltaremos. A confiança de Abraão, de que ele iria subir o monte, preparar o holocausto, prepara a lenha, amarra o filho, coloca o filho sobre a lenha, levanta a mão com o cutelo, para imolar, para matar o seu filho, para oferecê-lo em sacrifício. Mas quando ele saiu lá do pé do monte, ele disse para os servos: ficai aqui, nós subiremos o monte e adoraremos, e tendo adorado, nós voltaremos. Ele tinha a convicção, pastor Leverson, de que Isaac voltaria com ele. Eu não sei qual era a fé, eu não sei o que ele pensava, mas ele cria e confiava tanto em Deus, que ele, eu imagino, pensou assim: ainda que eu sacrifique o meu filho, ainda que ele se torne cinzas, mas o meu Deus, em quem eu confio, das cinzas, ele pode ressuscitar o meu filho e trazê-lo de volta. Isso é convicção. Quando nós confiamos em Deus, nós entregamos tudo que Deus nos pede, sem nenhuma restrição, sem nenhuma cara feia, sem nenhuma exigência, sem nenhum problema. Nós vemos isso na vida de Abraão. Então, quando nós confiamos, nós entregamos. Entregar é abrir mão sem se preocupar com o resultado. Entregar é abrir mão sem se preocupar com as consequências. Foi o que Abraão fez. Abraão fez isso. Ele só foi ao Monte Moriá porque ele confiava em Deus. Só porque ele confiava em Deus. Se ele não confiasse em Deus, ele não teria levado aquele menino para sacrificar. Mas ele confiava em Deus. Ele esperava o milagre de Deus. Confiança em Deus é fazer como Davi fez diante dos filisteus. Num dado momento, o exército de Israel vai para a guerra. Do lado de cá está o exército de Israel, do lado de lá está o exército dos filisteus. Tem um vale separando eles. E todo dia, durante 40 dias, levanta-se um incircunciso, um gigante, e ele afronta o exército do Deus vivo. E o exército de Israel, durante 40 dias sendo afrontado, e o Golias de lá afrontando o povo. Mas Davi, que tinha confiança em Deus, ele falou: quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse? Eu vou enfrentá-lo, eu vou matá-lo, eu vou trazer a cabeça dele. E Davi se apresenta para matar o gigante. E Davi disse: tu vens a mim com espadas,
com lanças e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Daí a vitória, confiança de Davi em Deus. Por isso que lá no Salmo 20, versículo 7 vai dizer: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé, porque nós nele confiamos. Se você confia no Senhor, não tem problema invencível, não tem luta que você não vença. Se você confia no Senhor, acredite, Ele te dará vitória. Esses homens da Bíblia nos ensinam muito com suas lições. Davi venceu o gigante Golias porque ele depositou no Senhor a confiança. Se Davi tivesse ido confiando no seu braço, confiando nele próprio, a Bíblia diz: maldito será você se confiar em você mesmo, mas se você for em meu nome, você será bendito e você terá vitória. Vá em frente, mas leve Deus sempre contigo. Que Deus vá sempre na frente das suas batalhas, porque Deus, Ele guerreia as nossas guerras, Ele peleja as nossas pelejas. Quem confia verdadeiramente em Deus, entrega. Quem confia em Deus, segue, é seguidor de Jesus. Seguir é fazer o que Jesus fez. Seguir é fazer o que Ele faz. Seguir é ser discípulo. Seguir é ser exemplo. Seguir é ser imitador de Cristo. Paulo falou isso em Coríntios 11: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seguir é fazer o que a sua palavra determina. Quem confia em Deus verdadeiramente, faz o que essa palavra determina. Quem confia em Deus, obedece essa palavra. Quem confia em Deus, não vive na prática do pecado, mas busca santidade para a sua vida, dia e noite, noite e dia, todos os dias, porque a Bíblia diz que sem fé, a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quem confia verdadeiramente, procura andar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Crônicas que se você estiver com Ele, Ele vai estar com você. Mas se você o deixar, Ele vai te deixar. Por isso que você não pode se apartar desta palavra. Essa palavra precisa estar guardada no seu coração, porque todo aquele que segue o Senhor, cumpre e faz a sua vontade. Em Lucas, capítulo 9, 23, vai dizer assim: olha a condição. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém, Jesus não obriga ninguém, é se quiser vir, vem. Se alguém confia em mim o suficiente para me seguir, vem. Se você estiver tão decidido, que no meio do caminho não resolva voltar atrás, segue-me. Você tem que estar decidido, muito decidido, a ponto de, no meio da caminhada, não voltar atrás. Sabe por quê? Nesse caso aqui, a proposta é seguir a Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, nós não temos o direito de recuar. Quando nós seguimos a Cristo, nós não temos o direito de voltar atrás. Quando nós seguimos a Cristo, nós demonstramos confiança nele, mas nós não podemos recuar. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você está seguindo a Cristo, você não tem o direito de recuar. Por que você está querendo desistir? Por que você está balançado entre dois pensamentos? Por que você está em cima do muro? Você não tem o direito de recuar. A ordem é avançar, 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 avançar. Essa é a ordem. Porque nós, que somos justos, nós vivemos da fé. E se nós retrocedermos, Deus não terá prazer em nós. Aquele que confia, uma segunda evidência de quem confia em Deus verdadeiramente, é que segue a Cristo e não retrocede. Vou avançar um pouco. Aquele que crer no Senhor, ele tem como evidência na sua vida o esperar. Esperar. Quem confia verdadeiramente no Senhor tem evidenciado na sua vida o fato de esperar. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo muito online, muito imediato, muito imediatista. E às vezes nós não sabemos esperar no Senhor. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando não é no nosso tempo, é no tempo dele. Esse tempo cronológico, o tempo cronos é o nosso, é a gente que tem esse negócio. Deus não tem tempo cronológico, o tempo de Deus é kairos, é de eternidade a eternidade. Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Então nós temos que esperar. Se você é um apressadinho, um ansioso, um preocupado com tudo, calma, calma, tenha calma. Porque uma das evidências daqueles que confiam no Senhor é saber esperar. É saber esperar. Se Deus lhe fez uma promessa, vai se cumprir, meu irmão. Se Deus lhe fez uma promessa, acredite, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu vivi essa experiência. Já contei aqui algumas vezes. Quando eu estava no Hospital do Câncer, depois já de uns 4 meses, estava se aproximando o Natal e Ano Novo, eu com muita vontade de vir para a igreja, passar a virada de ano na igreja, estava meio inquieto, e falei, meu Deus, o Senhor não vai permitir dar alta para mim sair, para mim ir para Brasília? Num domingo de manhã, uma irmã com um diácono de uma igreja próxima lá do Hospital do Câncer foi levar a Santa Ceia para mim. E ela abriu a Bíblia no Isaías 28:16. Ela leu só esse versículo. E esse versículo ficou marcado no meu coração e gravado na minha mente. Isaías capítulo 28, versículo 16. Vai dizer assim: aquele que crer não se apressa. Aquele que crer não se apressa. Em outra tradução, aquele que tem fé, espera. Eu estava ansioso, eu queria vir passar o Natal em Brasília, o Ano Novo, naquele ano. E as coisas estavam dando contrário, os médicos não queriam me dar alta. E eu estava muito triste, digo para os irmãos, eu estava muito triste. A irmã vai levar a ceia, quando abre a palavra e lê: aquele que crê, aquele que confia, não tem pressa. Aquele que confia, espera. Você está aguardando muitas coisas, não está? Você está aguardando muitas coisas para dar uma virada na sua vida, não é verdade? Não se apresse, não se apresse. O salmista, no Salmo de número 42,
Ele vai dizer que: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. As promessas de Deus parecem estar demorando na sua vida, mas eu quero lhe dizer que Deus nunca se atrasa. A bênção vai chegar na hora certa, no tempo dele. Não é no meu e não é no seu tempo. Então te acalma, acalma essa tua alma, espera no Senhor, confia no Senhor, porque a tua vitória vai chegar. Salmo 46, lá pelo versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aquieta-te. Evidência de pessoas que confiam verdadeiramente no Senhor. Ele entrega, ele confia, ele espera o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Vou pular alguns tópicos por conta do nosso horário, já estarei encerrando. Mas aquele que tem evidenciada a verdadeira confiança em Deus na sua vida, acredite, ele alcança. Ele alcança. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Deus disse para Abraão: vou te dar um filho. Ele esperou 25 anos, mas chegou lá. Deus disse para Davi: você vai assumir o trono, você vai ser rei de Israel. Ele esperou 15 anos, mas ele chegou lá. Deus disse que me curaria. Eu passei uma luta travada de 6 anos contra o câncer, contra a enfermidade, mas eu cheguei lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai tomar posse da sua vitória. Você vai alcançar, porque aquele que fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria? Você vai chegar lá. Você vai receber a sua vitória. Você vai celebrar. E eu quero estar junto com você, comemorando as suas vitórias. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Confiar no Senhor é ouvir uma voz que você nunca ouviu dizendo para você ir para uma terra que não conhece, e obedecer a essa voz, indo para esta terra sem saber o que iria acontecer. Abraão. Confiar no Senhor é não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te chamou para o ministério. Eliseu. Confiar no Senhor é largar a capa que lhe autoriza a pedir esmolas na beira do caminho, como o mesmo lhe chama. Cego Bartimeu. Confiar no Senhor é largar. Confiar no Senhor é correr o risco de vida, de ir a um lugar público, mesmo sendo leproso, só para fazer uma pergunta a Jesus: Jesus, se queres, pode curar-me, sabendo que a resposta pode e será: quero. O leproso, lá em Marcos capítulo 1, versículo 40. Confiar no Senhor é ver o céu aberto na hora da morte e dizer com toda a convicção do coração: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão, Atos 7,60. Confiar no Senhor é estar perante o sinédrio e todos os seus acusadores que lhe impedem de anunciar o evangelho. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Pedro,
Confiar no Senhor é não se esquecer que somos totalmente dependentes de Deus e que tudo na nossa vida provém dele. Porque em João 15,5 diz: sem mim nada. Confiar no Senhor é ir até Jesus, apresentar o seu problema, sabendo que Ele pode não te receber por ser uma pessoa grega. É vencer tudo e todos pelo bem-estar de seu filho, de sua filha. É se humilhar na presença de Cristo, é reconhecer suas misérias e saber que somente uma migalha do poder de Deus é suficiente para levar o seu filho à vitória. A mulher cananeia, Mateus 15. Confiar no Senhor é saber que é o Filho de Deus e somente Ele que tem palavras de vida eterna. Confiar no Senhor é acreditar que, independentemente de qual seja o nosso problema, Ele tem a solução e Ele vai resolver o seu problema nesta noite. Amém? Antes de orar por você, eu quero saber se tem alguém entre nós nessa noite que veio aqui na igreja. Quem sabe pela primeira vez, você não é evangélico, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, você quer entregar a sua vida para Ele, você quer fazer como fez Abraão, quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, da sua família, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Aquele homem foi sem pensar duas vezes. Talvez você está aqui hoje, Deus está te chamando, e Deus quer salvar você, Deus quer firmar uma aliança com você, Deus quer fazer um compromisso contigo, mas Deus quer que você faça esse sinal agora. Venha aqui à frente para nós orarmos por você. Esta família vai ser a sua família, nós seremos uma única família. Quando Jesus, Ele vier nos ares arrebatar a sua igreja, certamente você estará rolado entre os que subirão, e juntos nós estaremos para sempre com o Senhor. Tem alguém nesta noite que quer receber Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer dizer: eu quero Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse mesmo Jesus, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. É esse Jesus que quer trazer descanso para a sua alma, é esse Jesus que quer trazer sossego para a sua alma, é esse Jesus que quer que você entre por esse caminho que está te chamando nesta noite. Você quer receber Jesus? Você quer fazer uma aliança com Jesus? Se sim, levante a sua mão, nós iremos orar por você nesta hora. Se não tem, que Jesus te dê uma outra oportunidade, que Jesus lhe permita estar aqui outro dia, e que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Agora, eu quero chamar aqui bem rapidamente alguém que tem um problema, que tem lhe causado muita preocupação, muita insônia, não tem deixado você dormir, tem deixado você triste, preocupado. Às vezes a fé tá vacilando, né? Eu quero orar por você, para que Deus aumente a sua fé, para que Deus aumente a sua confiança. Às vezes é um diagnóstico sombrio, às vezes é um diagnóstico contrário, às vezes é uma enfermidade, mas às vezes é o marido que saiu de casa, às vezes é a esposa que saiu de casa, às vezes é um problema com drogas, às vezes é um problema financeiro. Qual é o seu problema? Não importa, Deus sabe, e Ele vai entrar nesta área na sua vida, e Ele vai trabalhar em seu favor. O milagre vai acontecer. Para você pode ser difícil, mas para Deus não há dificuldade. Para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos confiar no Senhor, vamos acreditar que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer, e Ele vai fazer. O Senhor, Ele está aqui, a sua mão está estendida sobre as nossas vidas. Jesus quer curar você, Jesus quer libertar você, Jesus quer fortalecer você. Você talvez está diante de um grande desafio, talvez o desafio seja na área acadêmica, seja na área profissional, um concurso público que você está participando, tem mais de 100 mil candidatos, só tem uma vaga, mas para você é uma apenas.
pequenas, é essa mesma que Ele vai abrir para você, é essa mesma nessa vaga que Ele vai te colocar, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Você vem à frente, vem à frente. Chegue mais para frente aqui, por favor, queridos. Sérgio, Deus te abençoe, meu filho. A vitória é sua em nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba a cura em nome de Jesus para essa criança. Deus te abençoe. O Deus que cura está aqui, irmãos. Deus que tira tumores, Deus que reconstitui células, Deus que restaura a visão, Deus que curou aquele leproso lá na porta do templo chamada Formosa. Quando Pedro e João subiam à hora da oração, tinha lá aquele homem pedindo esmola. Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, levanta, toma o seu leito, vai para a tua casa, receba a cura. Luciano, Deus te abençoe, meu filho. Eu tenho Jesus. Jesus não me tirou lá do hospital do câncer só para me viver alguns dias. Esse mesmo Jesus que me curou, eu quero compartilhar essa cura com você que está enfermo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque quando Jesus nos abençoa, a bênção que Ele traz sobre nós, ela esparrama à nossa volta, ela alcança os que estão ao nosso derredor. Se tem alguém enfermo aqui nesta noite, dos que estão aqui à frente, eu declaro a cura em nome de Jesus Cristo. O médico pode ter dito: não tem jeito, vai ter que fazer cirurgia, ser submetido à intervenção cirúrgica. Mas Jesus nesta hora diz: não, não precisa, porque eu tenho poder para curar. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo mal, eu repreendo nesta hora tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento, em nome de Jesus. A palavra de Deus me dá essa outorga. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto pedimos em seu nome receberemos. E a palavra nos diz que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, em nome de Jesus, sejam curados. Em nome de Jesus, tenham as suas saúdes restabelecidas. Deus, eu oro em favor dos teus filhos. O Senhor conhece aqui a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um enfrenta, Pai. Aumenta a fé dos teus filhos, meu Pai, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles compreendam, Pai, que aquilo que não é feito por fé não glorifica o Teu nome e é pecado. Que eles possam fazer tudo por fé, que eles possam crer, Senhor, que em Ti, Pai, sendo posta a confiança, o Senhor entra com intervenção, o Senhor entra com milagre, o Senhor entra com a vitória. Portanto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, traz paz para cada coração. Repreende a depressão, repreende a ansiedade, repreende a inquietude, repreende, meu Pai, as preocupações. Que os teus filhos possam deitar e dormir, descansar em Ti, porque enquanto dormimos o Senhor trabalha em nosso favor. Meu Deus, abençoa a vida sentimental, a vida conjugal, a vida em família, Senhor. Abençoa a empresa dos Teus filhos, os negócios dos Teus filhos. Abençoa os filhos dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa os estudos, abençoa o trabalho, abençoa as finanças, a saúde, Pai. Em nome de Jesus, derrama uma chuva de bênçãos, ó Pai, sem medida sobre os Teus filhos nessa noite. Nós Te agradecemos crendo na vitória, meu Pai. Amém. Pode aplaudir a Jesus e voltar para os seus lugares, queridos.